Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Continuar o estudo sobre a lei do levirato. A lei do levirato. Uma lei muito importante para o povo de Israel e para toda a humanidade. Então, que o Senhor nos abençoe nesta noite, para que possamos entender a palavra do Senhor. Sei que muitas pessoas não entendem, não conhecem muitas leis, da Bíblia, e às vezes nem concordam, às vezes acham que nem é verdade. Mas precisamos estudar a palavra do Senhor em profundidade, para não sermos enganados. Então, segunda e última parte desse estudo sobre a lei do levirato. Então, o que é a lei do levirato? Que lei é essa? Sábado nós comentamos, fizemos um estudo, nós estudamos uma parte, mas não foi falando diretamente nesta lei, Hoje eu vou falar sobre esta lei. Então, o que esta lei tem a ver com Jesus? Então, o que é a lei do levirato? Do levirato. Que lei é essa? O que é essa lei? E o que esta lei tem a ver com Jesus? Em Deuteronômio 25, do 5 a 6, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome desse não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, eu vou ler só até o 6, os irmãos podem ler o restante. Então, o que é esta lei, Esta lei é a lei do resgate. Resgate dos bens daquele homem que casa e morre sem deixar descendentes, sem deixar filho para herdar os seus bens. Então, podemos aprender com esta lei que Deus deu ao povo de Israel. Esta lei seria para que houvesse resgate tanto do nome como do terreno de um homem que, sendo casado, morria sem ter filho para herdar os seus bens. Então, é uma lei de resgate, Então, aqui diz assim, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, esta lei era não somente para a herança dos bens, para que os bens, as terras, tudo que aquele morto tinha e deixou, como não tinha filhos,
ia para as mãos de estranho. Então, esta lei era para o irmão deste morto casasse com a esposa do morto, né, a sua cunhada, para que o primeiro filho que eles tivessem, então este filho seria do irmão morto, ou então do parente mais próximo que havia morrido sem deixar descendente, para que ele tivesse novamente nas mãos as terras, os bens, e trouxesse o nome também daquele morto. Então, quando isto acontecia, seu irmão ou parente mais próximo casaria com a sua cunhada. E o primeiro filho que ela tivesse com o seu cunhado levaria o nome do seu esposo morto, para que o nome dele não saísse, não se apagasse, não desaparecesse da família e nem de Israel. Então, meus irmãos, estão entendendo? Então, se, por exemplo, se por acaso aquele falecido deixasse terras, deixasse bens e não tinha um filho homem para resgatar, para herdar, então essa terra ia para mãos de estranhos. Se não tivesse um resgatador, então essa terra seria seria de outra pessoa, seria de um estranho, e o nome dessa pessoa desapareceria da sua família. Então, para isso não acontecer, Deus deu estas leis. Aqui em Gênesis 38, do 1 ao 10, nos é relatado esta lei sendo desobedecida e as consequências da sua desobediência. Então, vamos ler Gênesis 38, nós vemos aqui esta lei do levirato sendo desobedecida, e nós vemos também as consequências dessa desobediência. Vamos ver lá o versículo, vou ler lá do 2, do 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Irá. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou de Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Até aqui, vamos parar aqui.
Então, a gente vê aqui os dois filhos de Judá, né? Um era perverso diante do Senhor, porque nós não sabemos o que é que ele fazia, mas ele era muito mau e Deus fez ele morrer, porque Judá, não é? Era de Judá que vinha Jesus. E Jesus não poderia vir de uma descendência de perversos. Então Deus não permitiu que aquele homem vivesse. Deu o segundo filho para gerar, para cumprir essa lei, não é? Do levirato, para que ele resgatasse o nome do primogênito de Judá e ele é que iria herdar os bens de Judá. E aquele rapaz casou com a sua cunhada, mas não quis dar herdeiro para seu irmão Então ele estava desobedecendo a Deus e Deus também viu isto e viu que era muito ruim, Deus também o matou. Então no verso 6 nos diz que Judá, o filho de Jacó, tinha 3 filhos, Onã e o Selá, né? Então esses 3 filhos, nenhum deu para Tamar, o filho, o resgatador de Então, o era o mais velho e Judá o casou com Tamar. No verso 37 nos diz que era perverso e Deus o fez morrer. Então, Deus, ele não queria que o seu filho, né, o resgatador, Jesus Cristo, viesse de uma geração perversa. E morreu sem deixar filhos para herdar as terras que seriam suas de direito. Por ele herdaria, pois ele era o primogênito, ele tinha direito de herdar as terras de Jacó. Ou melhor, de Jacó mesmo, né? De Judá. Não era de Jacó, de Judá. Então, o era filho de Judá. Mas Deus não queria que uma pessoa como que era perverso, herdasse a herança de Judá, porque de Judá viria Jesus. Já pensou Jesus vir de uma herança, de uma descendência de perversos? No versículo 38, então Judá manda seu segundo filho, o Onã, cumprir a lei do levirato, porque tinha morrido, né, sem deixar filhos. Então a lei teria que ser cumprida. O irmão teria que casar com a viúva para o primeiro filho deles não era considerado como filho do casal, mas sim do morto. E esse filho traria o nome do morto e também herdaria os bens do morto. Então, ele casou, com a viúva, casou com Tamar. Mas o segundo filho de Judá não quis dar herdeiro para o seu irmão. Não se sabe por quê, ele não quis cumprir esta lei. Aqui no versículo 9, nos diz assim: Onã, sabendo que o primeiro filho que tivera com Tamar não teria o seu nome e herdaria os bens de então ele não quis fecundar a Tamar, embora ele tivesse casado com a viúva do seu irmão, para gerar filho, quer dizer, o primeiro filho para o seu irmão. Onã não queria obedecer totalmente esta lei do levirato, a lei do levirato. Deixa eu ler bem direitinho. A lei do levirato. Então ele não queria cumprir, ele não queria
que o seu filho tivesse o nome do seu irmão. Então, muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes nós estamos agindo assim, querendo cumprir uma parte da palavra de Deus, aquela parte que nos agrada, não é? Mas aquela outra não. Então, aqui ele teria que fazer isto para em prol do seu irmão não ter o seu nome apagado, esquecido do meio da sua família, e os seus bens voltassem para o meio da família, senão iria ficar em mãos estranhas, em mãos de estrangeiros, né? Pessoas que não eram da família. Então, muitas vezes, nós, como filhos de Deus, também estamos fazendo do mesmo jeito de Onã, que querendo cumprir apenas uma parte da palavra de Deus, e isto é muito perigoso. Devemos cumprir toda a palavra de Deus, devemos obedecer toda a palavra de Deus, principalmente a parte que se refere ao próximo. Devemos ajudar o nosso próximo. Às vezes o nosso próximo está necessitado de uma visita, de uma oração, mesmo até as coisas materiais, e às vezes a gente não ajuda. Então devemos ajudar. Aqui no caso do filho de Judá, né? O Onã, ele não quis dar descendência para o seu irmão. Então o que acontecia? Onã não queria fecundar a sua cunhada, para não gerar nela filho para o seu irmão. Ele não queria que seu irmão continuasse tendo seu nome vivo no meio do seu povo. Ele não queria. E o que acontecia? Onã, quando se relacionava intimamente com a sua cunhada, ele fazia uma coisa muito ruim que Deus não se agradou. Então ele deixava o seu sêmen cair no chão para não fecundar a sua cunhada. E é exatamente isto que acontece quando o casal impede esta fecundação, porque Deus ele mandou: sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Então aqui o Onã ele estava fazendo exatamente o contrário. Ele não queria fecundar Tamar para que ela não desse o filho que a lei mandava para o seu irmão, para que o nome do seu irmão não fosse esquecido do meio da sua família, do meio do povo de Israel. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado, minhas irmãs, com o que vocês estão fazendo, porque um dia todos nós estaremos diante da presença de Deus para prestar conta do que fizemos ou deixamos de fazer. No versículo 10, Deus vendo o que Onã fazia, e o que ele fazia era mal, primeiro porque estava desonrando a Deus, não obedecendo a sua palavra, a sua lei. Ele estava desonrando a Deus. Ele estava desonrando o seu irmão também, porque não queria que o nome do seu irmão tivesse algum descendente para levar o nome do seu irmão. Ele queria que o nome do seu irmão fosse apagado da terra. E muitas vezes nós estamos assim, devemos ter cuidado. Então, o livro de Ruth também nos conta esta história, né? Você pode ler o livro de Ruth todo, que lá tem uma história muito bonita em relação a esta lei. Mas vamos ler aqui só os versículos. Ruth, capítulo 4. Ruth 4, do 8. Será que eu não marquei? Ruth 4, do 8 ao 12, que nos diz assim. Do 8 ao 12, nos diz assim. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo:
sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e a Quilion, e a Malom, e também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunha. Então, Boaz, ele foi um que cumpriu, não é? Esta lei de resgate. Então, ele casou com Rute, comprou das mãos de Noemi as terras que era do seu marido e dos seus filhos, para que esta terra não caísse na mão de estranhos, de estrangeiros. Então, ele resgatou isto para si, mas ele teria que casar com Rute, e o primeiro filho que Rute tivesse levaria o nome do esposo de Rute, não é? E assim Boaz fez. Então, Boaz, ele obedeceu esta lei. E de Boaz, né, e de Rute veio Jesus, né? Porque dessa família aí foi que veio o rei Davi e também Jesus. Então, eu tenho no meu canal, eu tenho a história de Rute, só que em desenho. Se os irmãos quiserem ver, lá tem a história, principalmente os 3 últimos, são desenhos, que eu conto, né, os desenhos, e lá tem a história de Rute, lá explico direitinho, se os irmãos quiserem assistir. Então, o que esta lei tem a ver com Jesus? O que esta lei do levirato, o que esta lei do resgate tem a ver com Jesus? Então, quando Deus fez Adão e Eva, e os casou, e os mandou ser fecundos, né? Então, Deus deu essa lei para Adão e Eva, para serem fecundos, multiplicarem, encher a terra. Mas não era de pessoas contaminadas do pecado, eram pessoas santas, como eles eram. Eles eram santos fisicamente e espiritualmente. Eles serviam a Deus, eles serviam o Pai eterno. Então, dentro deles, dentro do eu deles, quem mandava era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus era quem governava o casal. Deus deu essas leis, as leis que nós já vimos. Então, eles se alimentavam da árvore da vida, que é a palavra de Deus, que significava eles se alimentando da palavra de Deus. A árvore da vida representa esta palavra. Jesus diz lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, Jesus, ele é comparado com esta árvore da vida, porque é a palavra. Então, lá em João 1 diz, e no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, Jesus é este verbo, esta palavra. E ele estava lá no Éden com Adão e ele se alimentava, quer dizer, ali era a presença de Deus, era a comunhão que eles tinham com Deus Pai, era a obediência à palavra de Deus. E esta obediência à palavra de Deus trazia luz espiritual, trazia vida tanto para o espírito de Adão e de Eva, como também para o corpo. Então, eles viviam ali eternamente. Ninguém sabe quantos anos eles viveram nesta comunhão com Deus, né? Mas a tentação foi grande. E um dia eles resolveram fazer a vontade deles, tirando Deus do centro das suas vidas, tirando Deus das suas vontades, da vontade de obedecer a palavra dele, de Deus, né? E passaram a obedecer a palavra de outro ser, de um estranho, né? Quando eles desobedecem às leis de Deus e obedecem a palavra de um estranho, de um animal rastejante que Deus tinha dito para eles dominarem. Então, quando eles obedecem, então eles se tornam escravos
deste ser rastejante, deste animal que a gente sabe que é Satanás. Então eles se tornam escravos e tudo que estavam nas mãos dele, tudo que Deus tinha entregue nas mãos dele, passaram a ser governada por esse estranho. Então o Adão que Deus fez, o Adão que era vivo espiritualmente, morreu espiritualmente, sem deixar filhos humanos, mas que fossem vivos espiritualmente e que seu corpo também fosse vivo. Então, esse Adão espiritual, esse Adão que tinha comunhão com Deus, esse Adão que Deus mandou ele multiplicar, encher a terra, ser fecundo, multiplicar, encher a terra, ele não deu nenhum filho para o pai. Ele não obedeceu esta lei. Então, ele pecou e no pecado ele fez esta multiplicação, mas ele não deixou nenhum filho santo para Deus, fora do pecado. Então, o que foi que aconteceu? Adão morreu sem deixar este tipo de descendentes para herdar do Pai Eterno esta terra que o Pai Eterno tinha feito para os descendentes de Adão viverem eternamente nela. Então, enquanto Adão e Eva estivessem na obediência à palavra de Deus, eles estavam vivendo eternamente. E era para a terra ser cheia de pessoas santas, né? Mas Adão não obedeceu à palavra de Deus. Eva não obedeceu à palavra de Deus. E morreram espiritualmente. E morto não pode produzir filhos. Morto não pode ter mais filhos, né? Adão não podia ter mais esse tipo de filhos que Deus mandou ele ter. Filhos santos, perfeitos, porque Adão agora já estava contaminado com o pecado. Então Deus cria mais esta lei do levirato para os israelitas, pois esta lei dava direito ao resgate das propriedades e também do nome da pessoa. Então, esse parente mais próximo, esse parente mais próximo era responsável deste resgate, né? De resgatar das mãos dos estranhos, né? Os bens, as terras do falecido, que não deixou filho para herdar os bens de seu pai. Então, Adão não deixou nenhum filho espiritual para herdar uma terra santa, uma terra perfeita, uma terra onde não há contaminação de pecado. Então, tanto Adão como os descendentes que ele teve, todos já foram contaminados e a terra onde ele passou a habitar também foi amaldiçoada. Então, ele não deixou esse tipo de filho. Adão foi criado por Deus do pó da terra e Deus dá para ele o fôlego de vida que veio do próprio Deus para o homem. Em Lucas 1:35, Jesus veio do Deus Pai e foi gerado dentro da mulher pelo Espírito Santo. Os irmãos já conhecem esse texto, mas eu vou ler mais uma vez. Aqui diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Adão foi criado do pó da terra. E Jesus veio do céu e entrou na terra. Ele entrou na terra, e aqui fala da fecundação de Jesus. O anjo diz para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer
será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito de Deus estava ali no ventre de Maria, criando um corpo para Jesus. Então, assim como Deus fez Adão do pó da terra e sopra nas narinas dele o fôlego de vida, também Deus, em Lucas 1,35, Deus manda o seu filho para o ventre da mulher, que representa a terra. Então, o ventre de Maria, ali é como se fosse o planeta Terra. E dentro do ventre de Maria, Deus começa a criar um corpo humano para o seu filho, que seria o próprio resgatador da humanidade. Então, seria o parente mais próximo de Adão. O Adão antes do pecado. O Adão que não deu para o Pai eterno filhos espirituais, como ele era. Filhos vivos espiritualmente. Filhos que tivessem comunhão com o Pai eterno. Então, aqui no Salmo 130, Salmo 139, versículo 13, nos diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Então, é Deus quem cria a pessoa no ventre da mãe. Então, quando Jesus veio do céu e o Espírito Santo, começou a tecer o corpo de Jesus no ventre de Maria. Então, Jesus foi gerado, foi sendo gerado como um homem, como nós. Então, Jesus, ele teve que se tornar ser humano, para ele ser o nosso resgatador, para ele ser o nosso parente mais próximo, porque só poderia resgatar as propriedades, as coisas, os bens do morto, se fosse parente mais próximo. Então, Jesus, ele se fez um homem para se tornar o nosso parente mais próximo, para ele poder cumprir esta lei do resgate. Porque Adão estava morto em seus delitos e pecados. E um morto não pode fazer mais nada. Então teria que vir o vivo, o segundo Adão, o Adão espiritual. Porque o primeiro Adão espiritual havia morrido. Ele morreu, ele pecou, ele morreu, desobedeceu, morreu. Então Deus manda o segundo Adão, o Adão espiritual. Porque o Adão terreno, mais espiritual, porque Deus tinha dado um espírito para ele, e esse espírito era dominado, era governado pelo Espírito de Deus. Então ele tirou Deus do centro e ele morreu espiritualmente. E ele não podia fazer mais nada para sair daquela condição de escravo, de dominado pela serpente. Então Jesus veio, ele veio e foi gerado no ventre de Maria, que representava o planeta Terra, de onde Deus tirou o Adão e fez do pó da terra, fez um corpo para Adão e colocou nele o Espírito. Então é como se Jesus estivesse no planeta Terra e Deus estivesse tecendo no ventre de Maria um corpo para Jesus, estivesse fazendo este corpo do segundo Adão, o Adão espiritual, o Adão santo, o Adão perfeito, o Adão que nunca desobedeceu a Deus. Então Jesus veio gerar filhos espirituais para Adão, o Adão que morreu espiritualmente sem deixar herdeiros para herdar a Jerusalém celestial. Então Deus, quando ele fez o homem, não foi para o homem ir para o inferno, não foi para o homem se perder, mas foi para o homem viver eternamente na obediência a ele, Deus, na comunhão uns com os outros, para que todos fossem felizes e tivessem comunhão com Deus. Mas quando o homem peca, então ele morre. E Deus manda o seu filho como ser humano, para que ele se tornasse como homem o nosso parente mais próximo e pudesse resgatar para Deus este homem novamente,
como Jesus, como homem, podia resgatar tanto a terra, o planeta Terra, o governo da terra, como a vida do homem, porque ele, sendo homem, ele poderia fazer isso. Então, Jerusalém Celestial, herdeiro para herdar a terra que o Pai fez para ele, e era dele por direito. Então, essa terra celestial, essa nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra que Deus fez para este homem santo, perfeito, né? Sem pecado, em comunhão com ele. Esta terra Deus fez para o homem, mas o homem, quando ele pecou, tirou Deus do centro da vida, foi governado, passou a ser governado, ser escravo de Satanás, não podia mais herdar essa terra. Então teria que haver esse resgate, tanto da vida do homem como da terra, do planeta Terra, do governo da terra. Então, mais que ele, devido à sua morte espiritual, passou a terra para outras mãos, né? E o Pai queria a sua terra de volta, a terra como ele tinha entregue para Adão antes do pecado. Então, Deus não quer uma terra contaminada de pecado. Deus não quer uma terra cheia de pessoas ruins, pessoas que não amam a Ele, que não respeitam, que não têm Ele governando as suas vidas, pessoas que são guiadas por Satanás, pelo mal. Deus não quer. Então Deus manda o resgatador, tanto da vida do homem, como dos bens, como do governo da terra. Em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo do 20 ao 22, nos diz assim, 20 ao 22, porque, do 20 ao 22, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, em Adão todos morrem, todos são mortos espiritualmente. Porque Adão deixou de obedecer o Pai e passou a obedecer a Satanás. E todos morreram espiritualmente e mais tarde fisicamente, porque todos se afastaram de Deus. Mas em Cristo, em Jesus, o homem volta a ter vida, porque o Espírito Santo volta a habitar nesta pessoa, a governar a vida desta pessoa, passa a ser o centro novamente da vida da pessoa. Então essa pessoa volta a ter vida espiritual. Assim também, em Cristo Jesus, todos serão vivificados, todos terão vida espiritual, todos voltarão a ter comunhão com o Pai eterno, pois Jesus é o resgatador, o parente mais próximo do Adão antes do pecado, o Adão que vivia na direção do Espírito de Deus, se sujeitando à sua vontade. Aqui em Gálatas 5,16 diz que andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Em Tiago 4:7 nos diz o seguinte. Tiago 4:7 diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós, devemos nos sujeitar. Então, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ele é resgatado das mãos do diabo, ele é tirado, Jesus, ele pagou o preço exigido pelo Pai para que Jesus resgatasse, a pessoa das mãos do diabo, do domínio, do diabo. Então, a pessoa volta a se sujeitar a Deus, ao Espírito Santo.
Quando a pessoa é resgatada, ela volta a se sujeitar a Deus, ela volta a andar no Espírito. E isso é uma luta que nós temos aqui nessa terra. Então, essa luta até a volta de Jesus, porque quando nós recebemos Jesus, nós somos justificados, quer dizer, Deus, ele não nos condena mais. Por quê? Porque o preço pelo o nosso resgate, Jesus já pagou. Aí nós entramos no caminho que se chama santificação. O caminho é Jesus. Então, neste caminho, o Espírito Santo vai nos limpando o pecado. E nós vamos nos sujeitando cada dia mais ao Espírito Santo. E em Gálatas 5,16, nós vamos andando no Espírito, quer dizer, vamos fazendo a vontade de Deus. E vamos nos tornando uma nova criatura, um novo ser, o ser que Deus queria que nós fôssemos antes. Então, Jesus se fez um ser humano, para que, como um homem santo e perfeito, como Adão era antes do pecado, Jesus pudesse gerar pessoas santas espiritualmente para o Adão que havia morrido, né? Para que o nome do Adão não fosse tirado da sua família. Então, Adão, ele morreu sem deixar filhos espirituais para herdar a nova terra e o novo céu, a Jerusalém espiritual e eterna como era antes do pecado do homem. Jesus veio resgatar das mãos do inimigo o homem que estava morto espiritualmente e escravo do diabo. Jesus veio dar vida novamente a este homem. Jesus veio trazer novamente este homem para junto do Pai eterno. Jesus veio resgatar o homem e a terra que Adão havia entregue nas mãos do diabo devido ao seu pecado. Aqui Lucas 4, 6, Satanás diz para Jesus, isso aqui foi minha entregue nas minhas mãos. Então ele confirma, foi entregue, tudo isso te darei, porque isso foi entregue nas minhas mãos. Então quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço que o Pai exigiu pelo resgate, tanto do homem como do planeta Terra, o governo da Terra. Ele paga o preço exigido pelo Pai, pelo resgate da vida do homem e pelo governo do mundo. Em João 19:30, Jesus diz, está consumado, ou melhor, está pago, já paguei, já morri, já estou entregando o meu espírito, já estou dando a minha vida, já derramei todo o meu sangue. Então Jesus primeiro resgata a vida da humanidade para que tenha o nome de humanidade, para que o nome de Adão não seja esquecido da terra. Então nós somos chamados de humanidade por causa de Adão, que era humano, né? Depois Jesus vem a segunda vez para assumir o governo da terra e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Primeira vez Jesus veio para morrer, para pagar o preço exigido pelo Pai, pelo resgate do homem, da vida do homem, para que Jesus pudesse dar vida novamente para este homem. E ele vem a segunda vez para assumir o governo do mundo, da terra. Então, e colocar debaixo dos pés dele todos os seus inimigos. Nós já vimos isso no estudo passado, né? Depois que, aí 1 Coríntios 15:25. Depois que todos estiverem presos no lago de fogo, então o próprio Jesus, o Filho de Deus, se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos, como era no começo, como era antes do pecado, e tudo volte a ser como era no começo da criação. Então, Apocalipse 22, do 1 ao 5, lá fala da nova terra e do novo céu. Então, antes era assim, antes tudo era maravilhoso.
mas depois se tornou ruim, a terra foi amaldiçoada, o homem morreu espiritualmente, fisicamente, e Deus não fez o homem e a terra para ser desse jeito, tinha que haver esse resgate. Aqui em Isaías 46, do 8 ao 10, nos diz o seguinte. 46, do 8 ao 10. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, o que é que Isaías está dizendo aqui, né? Deus está dizendo que desde o princípio do mundo, ele anuncia o que há de acontecer. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, não aconteceram, acontecerão. Então, o que foi é o que há de ser. Então, Eclesiastes 1:9 diz praticamente a mesma coisa, né? Então, vamos lá para Eclesiastes. Eu vou só repetir o que tem aqui. Então, o que foi é o que há de ser. Como foi a terra antes do pecado, tornará a ser na eternidade. Então, Deus está dizendo, o que foi é o que há de ser. Então, o que foi antes do pecado, o que a terra era antes do pecado, o que Adão era antes do pecado, o que Eva era antes do pecado, é o que vai ser na eternidade. Quer dizer, homens e mulheres santos, perfeitos, servindo a Deus, sendo Deus em tudo, todos obedecendo ao Pai, todos felizes. Então, o que foi é o que há de ser. Quer dizer, Adão não deu esses frutos para Deus, mas veio o resgatador para resgatar a humanidade e trazer o nome de Adão, para que o nome de Adão não fosse esquecido da humanidade, né? Ele é o pai de todos os humanos e Jesus veio resgatar isto. Então, em Isaías, né? Aliás, Eclesiastes 1:9 diz, o que foi é o que há de ser, como foi a terra antes do pecado, tornará a ser na eternidade. Aqui em Isaías 66, versículo 21, nos diz o seguinte. Porque conheço... 21, Isaías. Também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, Deus está dizendo aqui para Israel que vai fazer novos céus e nova terra. E aqueles sacerdotes estariam diante dele, porque ele diz assim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, o nome é muito importante. O nome de Adão não poderia ser esquecido. A descendência de Adão tinha que permanecer. Alguém tinha que resgatar este Adão espiritual.
Este povo que era passeio espiritual e tinha morrido. Então Jesus veio para dar vida nova ao espírito do homem, para que o Adão não fosse esquecido da humanidade, para que habitasse nesse novo céu e nessa nova terra, que aqui em Isaías ele cita, né? Como os novos céus e a nova terra. Diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer. Então ele iria fazer para esta nova criação espiritual, né? O restante do versículo de Eclesiastes 1:9. E o que se fez, isso se fará, se tornará a fazer. Então, o que Deus fez, né? A terra sem pecados, tudo bem, tudo era muito bom. O homem era perfeito. Então, esse homem morreu espiritualmente. Então, o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada pois novo debaixo do sol. Então, Deus aqui está dizendo em Isaías, porque como o novo céu e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim. Então, Jesus disse que ia preparar lugares, né, nações para nós. Então, Deus está fazendo este novo homem, esse homem espiritual e essa nova terra e este novo céu, para que este homem espiritual volte a ser esta criação que Deus queria desde o começo. Então, Deus fez o homem santo conforme a sua imagem e semelhança para morar eternamente em uma terra santa, com o Pai no centro da sua vida. Deus sendo seu Pai e o homem sendo seu filho, havendo esta comunhão entre o Pai eterno e os seres humanos. Deus está fazendo novamente esta nova terra e este novo homem, este homem santo, né? Então Jesus veio, comprou, resgatou o homem, resgatou a terra, subiu ao céu e deixou o Espírito Santo restaurando este homem, santificando este homem. E Jesus está voltando para levar este homem. E depois ele vai vir com este homem para governar esta terra. E depois que ele colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, então Jesus levará todos estes homens santos para habitar neste novo céu e nesta nova terra, que são santos. Aqui em João 3:3-5, Jesus diz que ninguém verá o céu, ninguém verá o céu se não nascer de novo. Ninguém entrará nesse reino de Deus. Ninguém verá o reino de Deus e nem entrará no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Aqui em João 4:23, Jesus nos diz quem são estes filhos, né? Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. São aqueles que já receberam Jesus como Salvador de suas vidas. São aqueles que já nasceram da água e do Espírito, lá em João 3:5. Então, os que não foram resgatados por escolha própria serão lançados no lago de fogo. E lá eles não terão nome. Lucas 16, do 19 ao 31. Vamos ler o que é que diz lá. Lucas 16. Lucas 16. Do 19 ao 31. Nos diz o seguinte. É muito grande, vou deixar para os irmãos ler, né? Então, aí fala do rico, né? Do rico, é a parábola do rico e do Lázaro. Então, o rico, lá no Hades, né, no inferno, não tinha nome. O nome dele era rico, quer dizer, não tinha nome. Também, as pessoas que não
têm Jesus, essas pessoas não têm nome. Elas não têm nomes. Aqui em Isaías 66 diz assim, Isaías 66, versículo do 21 ao 24, nos diz o seguinte, do 21 ao 24, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne e adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então, aqui diz que as pessoas que prevaricaram, quer dizer, não quiseram Jesus, não quiseram Deus, abandonaram o Pai, estas pessoas serão vermes. Então, os vermes estarão nelas, elas serão os vermes. Então, a pessoa que não tem Jesus, a pessoa que não foi resgatada por Jesus, a pessoa que não quis Jesus, não quis ser resgatada, esta pessoa será chamada de vermes. Esta pessoa não terá nome, não terá o nome de humanidade, não será chamado de humano, será chamado de verme, não terá nome como os ricos, né? Como o rico da parábola. Então, esta pessoa não foi resgatada pelo resgatador, por Jesus. Então, os que nasceram no pecado e não quiseram ser resgatados por Jesus, o resgatador de tudo o que Adão tinha entregue nas mãos do estrangeiro, do enganador, da serpente. Então, essas pessoas não terão nome, elas não terão nome, mas todos aqueles que quiseram ser resgatados por Jesus, todos aqueles que creram em Jesus e o receberam como Salvador, então estas pessoas têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas quem não tem Jesus não tem nome. Ele será chamado por outros nomes, o rico, né? Bicho. Mas nós que temos Jesus, Jesus resgatou o nome de Adão para que a humanidade salva, santa, perfeita, recebesse este nome. E nós seremos filhos de Deus. Nós estaremos com Deus. Estaremos todos na presença do Senhor, nesta felicidade, neste novo céu, como Ele queria. Então, o fim será como foi no começo. Então, o fim será igual ao começo. No começo da criação, o homem santo, perfeito, servindo a Deus, sendo guiado pelo Espírito e tudo mais, e Deus em comunhão com eles, assim será. E você, meu irmão? E você, meu amigo? Você já recebeu Jesus como Salvador? Você não quer receber Jesus? Você não quer ser resgatado por Jesus? Você não quer esta salvação para ir para o céu? Ou você quer ficar com Satanás, com o ladrão, não é? Com aquele que roubou a vida espiritual do homem, que roubou o lugar santo que o homem morava? Você não quer Jesus e sair das mãos do estrangeiro, do desconhecido? Se você quiser aceitar Jesus, aceite, ore comigo. E você, meu irmão, permaneça firme. Senhor Jesus, eu te aceito agora, porque o Senhor é aquele que veio para resgatar a minha vida das mãos do inimigo, do domínio de Satanás. E eu quero lhe aceitar, eu lhe aceito agora. Venha entrar na minha vida e venha dominar a minha vida. Eu quero fazer a sua vontade. Me perdoe, eu lhe aceito, estou arrependido dos meus pecados. E eu lhe aceito como Salvador da minha vida.
entre na minha vida e faça esta limpeza. Perdoe-me. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, você é salvo. E mande esta live para frente, para outras pessoas, para que sejam edificados, que aprendam a palavra de Deus e que tenham este conhecimento para poder crescer espiritualmente. Em breve, nós iremos para este lar que Jesus foi preparar para nós. Então, até o próximo estudo.